Nesse vídeo, nós vamos falar sobre uma situação onde o capital por trabalhador de estado estacionário que vigente na economia é maior do que aquele indicado pela regra de ouro, que é aquele que maximiza o consumo. Então, lembrando, né, que aqui é onde a gente tem o capital por trabalhador em estado estacionário, no eixo horizontal, e valores monetários no eixo vertical, a gente define, né, o capital de estado estacionário da regra de ouro como sendo aquele, né, em que a derivada, né, da função de produção, então a inclinação dessa função iguala a inclinação dessa linha aqui, que é a necessidade de reposição do capital. Né? Quanto maior o capital, maior a necessidade de reposição do capital, que é linear nele. Tá? Então, essa linha é paralela, né, a essa tangência, e aqui é onde o consumo é máximo, né? Então, aqui, veja que o consumo, esse aqui é o consumo da regra de ouro, né? E se a gente tiver numa situação que é essa daqui, nós estamos nesse estado estacionário, aonde o capital por trabalhador é muito maior do que o da regra de ouro, o que que vai acontecer? O consumo vai ser menor. Olha o que é o consumo aqui. O consumo é só isso aqui, tá? E a necessidade de poupança é alta, né? E aqui a necessidade de poupança é mais baixa. Né? Então, a taxa de poupança aqui da regra de ouro, né? Ela é mais baixa do que a que está sendo praticada aqui, onde o capital por trabalhador desse estado estacionário é muito mais alto. Que tipo de política econômica que a gente pode fazer, né? Se a gente quiser maximizar o consumo dessa população, a gente pode, né, incentivar as pessoas a reduzir a taxa de juros. Mas algum tipo de política fiscal, algum tipo de política monetária que façam as pessoas reduzirem a taxa de juros. Então, o que que vai acontecer se houver essa redução da taxa de juros? Bom, ao reduzir essa taxa de juros, o que que vai acontecer com esse capital per capita? Se eu não estiver repondo, né, se eu não estiver dando toda essa necessidade aqui, né, de reposição do capital, se eu abaixar essa taxa de juros, esse capital vai encolher, né, e porque vai ficar faltando, né, por exemplo, se eu usar só essa quantidade aqui, né, que é mais ou menos o que? Um polegar, se eu usar assim só essa quantidade aqui, que é mais ou menos um polegar, o que que vai acontecer? O capital vai reduzir, por trabalhador, vai reduzir nessa quantidade, então vai ficar essa quantidade menor, aí eu vou continuar dando isso daqui, ele vai ficar ainda menor, vai reduzindo, até convergir para o capital de estado estacionário, capital por trabalhador de estado estacionário da regra de ouro, né? Então, o que que vai acontecer? Que política que é essa? Vai ser uma política, né? Aqui a gente vai ver a transição ao longo do tempo. Olha aqui que eu tenho o tempo no eixo horizontal e os valores monetários no eixo vertical, né? Produto por trabalhador, consumo por trabalhador e poupança por trabalhador, né? Então, vamos dizer, a poupança, né? Vinha aqui, né, nessa trajetória constante, né? Só que ela era alta e o governo quer praticar uma política que abaixe a poupança, certo? E aí o que que vai acontecer? Né? Essa poupança vai continuar baixa. Vamos dizer que é um choque que o governo dá para reduzir a poupança, essa poupança continua baixa. O que que vai acontecer com o consumo? Né? O que vai acontecer com o consumo? Bom, como a poupança cai nessa magnitude, o consumo vai subir nessa magnitude, porque o que foi produzido naquele período e não foi poupado vai ser consumido, certo? Só que ele não vai ficar nesse nível, né? Por que que ele não vai ficar nesse nível? Então, a gente tem que estudar o que acontece com o produto. Bom, com a queda da poupança, então aqui eu tinha consumo, né? Deixa eu só colorir ele. E aí ele aumenta. E o produto? O que acontece com o produto, né?
Com a queda da taxa de poupança, né, o capital por trabalhador de estado estacionário vai migrar para essa direção aqui. Então, o que vai acontecer com a função de produção, né? Ela teria que estar flat e não caindo, né? Aqui eu errei. Deveria estar mais flat assim e não caindo. O que que acontece? Cada vez que você põe mais capital para o trabalhador, a função de produção aumenta, quer dizer, o produto por trabalhador aumenta, só que aumenta taxas decrescentes, né? E essa é a questão, porque aqui a necessidade de financiamento do capital aumenta linearmente, então esse é o problema, que o aumento aqui não compensa o aumento que está acontecendo aqui. Por isso que a gente quer migrar para esse lado, mas o produto aqui deveria ser maior. Então, o produto, quando o capital for migrando para cá, o produto vai cair. Então, é isso que vai acontecer. O produto, né, lentamente vai caindo até, né, achar o seu novo estado estacionário, tá? Então, o que que acontece com o consumo, né? Então, no primeiro momento, o consumo aumenta o mesmo tanto que a poupança caiu, mas como o produto cai, ele não vai se manter nesse patamar, ele vai cair também. Mas mesmo assim, ele ainda está acima do que seria a trajetória dele se nada fosse feito, né? Então, essa política de redução da taxa de juros, quando o capital por trabalhador está muito acima, né, do capital por trabalhador da regra de ouro, ela é sempre uma política ótima, né? Porque ela vai aumentar o consumo em todo o seu caminho, tá certo?